Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesta manhã de sábado para te consagrar neste final de semana, te entregar a nossa família, te entregar a nossa vida. E vos peço, Senhor, que o Evangelho que será proclamado seja luz para iluminar as nossas vidas e que o nosso coração seja uma terra boa, aonde o Senhor possa semear a vossa palavra e frutificar, dar muitos frutos para o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu. Não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ficamos atentos aos detalhes que o evangelista nos coloca. O primeiro detalhe é o da escuridão, né? Eles estão no escuro, como o evangelista coloca. Em segundo lugar, eles estão sozinhos. Sozinhos não porque está um discípulo sozinho, mas porque eles estão separados da sociedade, estão longe. E mais ainda, sem as pessoas, estão sem o próprio Jesus. Outro detalhe, eles estão longe, estão distantes. Não tem a quem pedir ajuda, não tem a quem gritar socorro. Mas outro detalhe importante, eles estão no mar, num lugar cheio de perigos, um lugar cheio de imprevistos. Outro detalhe que o evangelista nos coloca é que estava ventando bastante. Eu não tenho experiência de barco, mas eu sei que quando venta muito, o barco fica instável. Até porque também o mar estava agitado. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser um desastre. A chance deles naufragarem era muito grande. Mas de repente aparece Jesus, andando sobre as águas. E o que significa este andar de nosso Senhor Jesus sobre as águas? Significa que Ele está acima de tudo. Deus está vendo todas as coisas, está olhando para nós, está nos enxergando. Ele permite que a nossa vida, representada por esta barca, e este mar que representa o mundo, a nossa história, Ele permite que muitas vezes a barca da nossa história também entre em provações, entre em dificuldades, entre em escuridões, entre em momentos que parece que as coisas vão dar errado. Mas Deus está acima de tudo e Ele nunca permite uma situação, uma provação, senão para nos dar um bem maior. E qual é o maior de todos os bens que pode nos dar? A nossa salvação. A salvação da nossa alma é o maior de todos os bens que Deus pode nos conceder. E é isso que Ele quer nos dar. Com todas as situações que nos acontecem. É um mistério, né? Jesus permite aquela situação. Ele queria estar, e está provando a fé deles, como ontem escutamos no Evangelho, que nosso Senhor pergunta: onde vamos comprar pão para toda essa gente? Ele já sabia que Ele iria multiplicar os pães. E agora Ele pergunta, não agora pergunta, mas agora Ele coloca aqueles discípulos em uma outra situação. A caminhada desses homens foi uma caminhada cheia de obstáculos, cheia de provações. Mas tudo isso porque grande era a missão deles. Que quando Jesus fosse embora, quando Jesus subisse aos céus, eles ficariam aqui neste mundo e precisariam estar fortes para aquilo que iria vir acontecer. Também quando Deus permite uma situação difícil em nossas vidas, é porque Ele está nos fortalecendo também na luta contra o pecado, na luta contra o mundo, contra a carne, contra as tentações. E uma palavra final para encerrarmos essa reflexão. Jesus, quando aparece, diz: "Sou eu, não tenhais medo." E quantas vezes o Senhor precisa repetir isso para nós? Não tenhais medo. E o Senhor Jesus fala com você hoje, fala para mim:
não tenha medo de segui-lo. Não tenha medo de entregar a vida para Ele. Não tenha medo de confiar tudo que você é, de deixar o que é preciso ser deixado para ser totalmente de Deus. Não tenhais medo, porque o que Cristo nos oferece é a vida. O que Cristo nos oferece é a salvação. Então, Ele primeiro quer romper essa barreira. Muitos não procuram a Deus, muitos não vão à igreja, muitos não aceitam caminhar com Jesus porque tem medo do que pode acontecer. Uma vez uma pessoa falou assim: Padre, eu não quero ir à missa, eu não quero rezar, porque eu tenho medo de vir as provações. Eu tenho medo das tentações. Mas nós não podemos ter medo, porque quem está conosco é o próprio Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que neste sábado, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.